que era perguntar a um senhor, quizá uma pessoa analfabeta, como, desde a última reunião, como ha sido sua vida, em la família, em o bairro e ao trabalho. Qualquer pessoa sabe contestar isso. Isso dá a voz à gente expressa sua voz. E é desde aí que, quando se constata que aqui em o bairro, todos nós outros tivemos dificuldades de transporte nos últimos tempos, ou que em o trabalho não estão, os salários não estão bons. De aí que empiezam a nascer os movimentos populares. Então, o que passou em Brasil? Temos 5 grandes círculos, podemos utilizar a imagem das Olimpíadas, os círculos que se interconexam. Primeiro, em los anos 60, as comunidades eclesiais de base. E por que as comunidades? Porque quando vino a ditadura, todos os movimentos, todos os sindicatos reprimidos. O único que quedou foram as comunidades, porque a ditadura não se dava conta de seu caráter explosivo. Não, são coisas de religião, da igreja, queremos os obispos apoiando a ditadura, não vamos molestar essa gente. Então, com o método Paulo Freire, com o hecho de muitos militantes de esquerda, incluso comunistas ateus, gente pobre que não tinha como sair do país e viver em um exílio, em um exterior, essa gente se hibernou em las comunidades eclesiais de base. Então, elas passaram de um caráter meramente eclesiocêntrico, cerrado dentro da igreja, por um caráter popular. E empezaram a criar movimentos de luta por la água, luta por la carretera, luta por la vivienda, luta contra o custo de vida. E isso passou de los anos 60 a los anos 70. Em los anos 70, as comunidades, já com a explosão de movimentos populares em Brasil, começam a ter um caráter sindical. Lula aparece em anos 75. Os sindicatos estavam todos bajo controle da ditadura e empieza um movimento de oposição sindical que cria condições para empezar uma renovação. Em os anos 80, já a debilidade da ditadura, é o regresso dos exilados. Aí vem a reformulação partidária do Brasil, e depois, em los anos 83, 84, já a ditadura que terminou em 85, vino abaixo, os movimentos de expressão nacional, como a Central Única de los Trabajadores, o MST de los Campesinos e outros movimentos que han aparecido. Isso é que criou a matéria-prima que ha possibilitado a formação do Partido dos Trabalhadores, do PT. O PT foi justamente a laguna onde todas essas distintas vertentes de água han chegado. Bueno, hoje o PT governou o Brasil durante 3 anos. Os logros são muito maiores que os erros. Pero os erros han sido graves, o que explica a situação do Brasil. Primeiro, falávamos disso a hora antes de chegar aqui. Hemos tenido a ilusão de que estávamos em o poder. Não, estávamos em o governo. O poder estava em outras mãos, as mesmas mãos que seguem com o poder em Brasil. Na mesma burguesia. Aqui há uma palavra equivocada, globalização. Não existe globalização, existe globocolonização, que é a imposição ao planeta de um solo modelo de sociedade anglo-saxônico.
Então, é a burguesia globo-colonizada de Brasil, porque tem seus sócios em los países metropolitanos. E, ao momento que chegamos ao governo, começamos a distanciar-nos da base popular. Destes 40 anos de trabalho de base, não improvisados, com muita metodologia, com muita sistematização. Havia uma quantidade tremenda de escolas não, de grupos de educação popular por todo o Brasil. Este trabalho ha sido abandonado. Não se hacía mais. Muitos companheiros da base se transformaram em funcionário público e abandonaram também, alguns, né? Porque eu aprendi duas coisas em 2 anos que estive no governo federal. Primeiro, que o poder não cambia nada. Eu pensava que cambia. Não, o poder hace com que a pessoa se revele. Não é que cambia. Se um é muito egoísta, ganancioso, mas está aqui ao mesmo nível que nós outros, mas quer dar um poder a ele vai revelar-se. Se é uma pessoa generosa ou uma pessoa ambiciosa. É um ditado espanhol: queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito, né? E aí a coisa aparece. A segunda coisa, que em o poder, o ser humano tem 5 grandes tentações. A primeira é o poder, a segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta é o dinheiro e a quinta é o sexo. São as 5 grandes tentações. Então, o que passou? Que nós outros fomos cada vez mais nos distanciando. Aí eu vivi uma experiência personal muito direta. Eu fui invitado por Lula para trabalhar em um programa de uma capilaridade nacional em todas as capas sociais, chamado Hambre Zero. Desde os mais chiquitos ninhos de escola, a gente de alta burguesia, toda a gente em Brasil queria participar de alguma maneira de Hambre Zero. E Hambre Zero era um programa emancipatório. Era como uma canastra que tinha dentro 60 distintos programas para efetivamente permitir a uma família miserável, em 3 ou 4 anos, aplicado esses 60 programas, sindicalização, economia solidária, formação política, enfim, muitos programas. Em 3 ou 4 anos, esta família estaria em condição de produzir sua própria renda. Bom, quem coordenava o programa? Em 5.000 municípios do Brasil, logramos, em esses 2 anos, organizar comitês gestores em 2.500 municípios, com líderes de movimentos populares e sindicais locais. Os alcaldes começaram a ter um tremendo medo, porque aí se formava uma nova classe política que não tinha nada a ver com as mini oligarquias tradicionais, ameaçando essa gente. Se uniram nacionalmente. E outro detalhe, o dinheiro que ia aos beneficiados não passava por as alcadias, ia direto de Brasília ao bolsillo de las mulheres. Só as mulheres teriam direito a sacar o dinheiro em um banco ou em uma agência de correio, se não há banco, direto ao beneficiado, não passava por nenhum alcalde. Os alcaldes se rebelaram, foram ao Palácio de Planalto e disseram aí a Lula: termina os comitês gestores e nós outros passamos a administrar
hambre zero ou vamos boicotar politicamente o governo em La Base? Bueno, eu escrevi um livro grosso que não está traduzido, não é para ele, chamado Calendário do Poder, em que conto isso em detalhes. Toda a peleia interna do governo para não matar hambre zero. Fui derrotado e se criou o programa Beca Família. É bueno, pero não é emancipatório, é compensatório. Uma família que entrou em Beca Família não vai sair nunca, se sai igual a miséria. Então, quando me pergunta, onde que erros hemos cometido? Primeiro, não assegurar a governabilidade por aqueles que han assegurado nossa vitória, os movimentos populares. Buscamos assegurar a governabilidade por aqueles que eram nossos inimigos históricos, os partidos tradicionais. E aí entra o tema do mensalão, né, de comprar apoio, votos e tudo. Segundo, em 13 anos de governo, não hemos cuidado de la alfabetização política do povo. 13 anos metendo em la cabeça de la gente que tu tienes que ter sonhos burgueses. Então, a imagem que tenho é esta: uma casita na favela, ou em qualquer favela do Brasil, tu entra na casita, aí adentro tem computadora, telefone celular, TV com colores e outros, né, fogão, neveira, enfim, eletrodomésticos. Pero a gente está em la casita, não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde, não tem transporte, não tem segurança, não tem trabalho. Hemos investido em acesso a los bienes personales, quando deveria empezar por los bienes sociales. Resultado, criamos uma nação de consumista e não de protagonistas políticos. Haveria muitas condições de criar uma rede de educação popular dessa gente beneficiada por o Beca Família. Como condicionador, tu vai receber o benefício, pero tem que ir à reunião de educação popular para ajudar a cambiar os paradigmas culturais dessa gente, trabalhar a subjetividade, resgatar todo o seu potencial liberador. Em outras palavras, imprimir em essa gente um sentido altruísta, generoso e solidário de vida. Esta sim, a globalização da solidariedade e não do consumismo. Aí entra um outro fator, terceiro fator. Primeiro fator, não assegurar a governabilidade por la base popular. Segundo fator, não hacer educação, alfabetização política da gente. Terceiro fator, la corrupção. Fidel dizia: um revolucionário pode perder tudo. Perde o trabalho. Não, isso é gente lacia. Sempre que vou falar em público, cria algum lío aí para tentar sabotar. Já estou acostumado. Fidel dizia: um revolucionário pode perder tudo. Pode perder a casa, o emprego, pode perder o país, tendo que viver o exílio, pode perder a liberdade, vai à la cárcel, pode perder a vida, foi assassinado. O único que não pode perder é a moral. Quando perde a moral, é muito difícil resgatar de novo. É o sentido. E, lamentavelmente, não somente houve sim corrupção entre alguns de nós outros, não a maioria, alguns, mas alguns que são líderes. E o mais grave,
não se hizo nenhuma investigação interna desta corrupção. Ao início do PT, quando era um partido pequeno, havia uma comissão de ética que era muito rigorosa, que incluso expulsou gente muito combativa, como Luiz Erondina, que depois foi alcalde de São Paulo, uma mulher muito íntegra, que hoje está em PSOL. Pero agora não há comissão de ética e não se apura todas essas denúncias. E todos nós outros dissemos, mientras o partido não hace autocrítica, não reconhece esses erros éticos, não vá avante, não vá adiante. Porque nós outros não temos que representar um projeto de futuro burguês, temos que representar um projeto histórico. E termino com esse detalhe, que eu creio que o principal problema filosófico que nós outros da esquerda enfrentamos hoje se chama deshistorização do tempo. Explico. É muito importante que cada pessoa, cada grupo social tenha uma visão do tempo como história. Isso foi criado por os persas, pero os persas passaram aos hebreus. Como os persas não tinham muita boa propaganda, foram os hebreus que meteram em nossa cabeça o tempo como história. Você vai à primeira página da Bíblia, há um hecho surpreendente. Um Deus que para criar o mundo necessita trabalhar 6 dias. Por isso os gregos não creiam em Javé, o Deus dos hebreus, porque dizia, como pode ser Deus? Um verdadeiro Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e cria como nesse café instantâneo. Como vou eu crer em um Deus que necessita de 6 dias de trabalho para criar o mundo e no 7º está muito cansado e vai à praia? E hasta hoje está aí, derrou por nossa conta essa coisa aqui, né? Então, é que os gregos não han percebido que antes, e ao contrário do que dizia Marx, que a história pesa com a ação humana sobre a natureza, antes do aparecimento do homem, já havia uma historicidade que hoje está comprovada por a teoria evolucionista. Ou seja, há uma historicidade. Então, os 3 pilares do pensamento ocidental são judios. Por quê? Porque os 3 têm esse forte senso de historicidade. Por la ordem, Jesus, que em um mundo politeísta anuncia um Deus que, para identificar-se os demais, apresenta seu currículo vitae. Eu sou Javé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tenho história, e habla de um projeto histórico, é o reino de Deus, que a igreja pôs arriba, pero em la cabeça de Jesus estava adelante. Tanto que em o Padre Nuestro não pedimos, leva-nos a tu reino, não, ao revés, venga a nós outros tu reino. O reino é um projeto histórico. E por que Jesus, quando me pergunta, por que tu te metes em política? Porque eu sou discípulo de um prisioneiro político. Que eu saiba, Jesus não ha morrido nem de hepatite na cama, nem de desastre de cavalo na esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado, foi a juízo de 2 poderes políticos, romano e judío, e condenado à morte na cruz. E tu me pergunta por que me meto em política? Eu sou discípulo de um militante político, assassinado por 2 poderes, não somente por um. A pergunta é outra: que qualidade é essa de fé que não questiona a desordem estabelecida? Essa é a pergunta. Então, o segundo judío, Marx, para entender o sistema capitalista, necessita ir aí a comunidade primitiva e depois os distintos modos de produção, bem caminhando aí por feudalismo, mercantilismo,
para poder sonhar com o socialismo, o comunismo e tudo. E o terceiro, Freud. Se tu vai à terapia e pode falar um pouquinho de sua vida intrauterina, isso vai ajudar para hoje resgatar sua saúde mental para o futuro. Isto o neoliberalismo põe abaixo. Está na frasezita de Fukuyama: a história ha terminado. Esse, para mim, é o principal problema filosófico hoje. A deshistorização do tempo. Não há mais tempo, não há mais utopia, não há mais projeto histórico, não há mais ideais. É tudo aqui agora. E hoje, Daniel pode ser guevarista e amanhã pode ser hitlerista. Sabe? Depende da moda. E com as novas tecnologias de exacerbação do individualismo, porque já não necessito ir ao sindicato, ao grupo popular para me informar, a hora que eu ligo meu smartphone e já estou conectado com todo mundo. Então, isso é um desafio político sério para nós outros. Como resgatar é o sentido histórico da vida, a historicidade, a consciência que eu sou uma pessoa, que hago parte de uma família, que hace parte de um tempo, que hace parte de um povo, de uma nação, de uma classe social, e somos todos interdependentes, em todos os sentidos. Se não resgatamos isso, é muito difícil a utopia. Termino dizendo que duas coisas. Primeiro, que se queremos construir uma nova sociedade, é o homem e a mulher novos, temos que empezar de agora, e não chegar ao poder para depois empezar. Chegaremos viejos e vamos a ser uma nova casa vieja. O homem e a mulher novos têm que unir as duas dimensões da vida, a dimensão revolucionária objetiva e a dimensão revolucionária subjetiva. Ou seja, tem que ser filho do matrimônio de Ernesto Che Guevara com Santa Teresa de Ávila. Se logramos isso, vamos ter homens e mulheres novas. E segundo, comparto com vocês minha consigna em esses tempos tão difíceis que sabemos que vamos enfrentar em Brasil a partir de 1º de janeiro. Há que guardar o pessimismo para dias melhores. Muitas graças.